pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar, ou eu vou trazer dicas para você, de uma análise ergonômica ou de realizações de atividades de maneira ergonômica. Então, primeiro, né, para você aplicar e entender melhor, é importante que você faça uma análise ergonômica completa das atividades dos seus colaboradores, né? Eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas sugestões para o seu dia a dia de maneira simples, né? De maneira prática, para que você consiga aplicar e já tenha resultados. Lógico, é importante que você faça uma análise, como eu falei, análise ergonômica do trabalho para as funções que você tem dentro da sua organização. Isso é muito importante, né? Existe um especialista que auxilia você nessa avaliação e que pode com certeza sugerir itens mais adequados para a sua realidade. Aqui eu só vou trazer algumas dicas de uma maneira geral, de uma maneira genérica, para que você possa, como eu falei, aplicar e já ter algum resultado, né? Vamos começar pela área administrativa. Nós temos lá os mobiliários, as mesas, os computadores, o ar-condicionado, tudo isso influencia na ergonomia, na atividade do seu trabalhador. Então, pensando na área administrativa, o que é importante você olhar e que você analisar para que você possa ter uma adequação para as atividades do seu colaborador? Primeiro, mobiliário. Mobiliário, as mesas que eu estou utilizando, ou as mesas que a empresa tem, são ergonômicas? Ergonômicas porque não é nada de especial e não é nada de muito diferente daquilo que a gente tem. Importante é você ter alguns detalhes. Por exemplo, na borda da mesa, ela tem que ser arredondada. Por quê? Se ela não for arredondada, se ela for uma mesa que ela tem um vinco ali, na hora que você apoia o seu antebraço, esse vinco vai afetar a circulação do seu antebraço. E a pessoa ali vai ficar horas trabalhando em cima daquele mobiliário. Então é importante você olhar para as mesas que você tem dentro do seu escritório, e não só do escritório, né, mas todos os locais onde as pessoas utilizam mesas para escrever ou para ficar sentado e fazer os seus relatórios, é importante você fazer essa análise, né? As bordas das mesas têm que serem, ou preferencialmente, devem ser arredondados. Facilita na ergonomia e na circulação dos antebraços. Então essa é a primeira dica que eu quero deixar para vocês. Olhem para o mobiliário. Quando eu falo mobiliário, a gente começou pela mesa, mas também tem a cadeira. A cadeira ela tem que ter ajuste tanto de assento quanto de encosto. Por quê? Eu tenho pessoas de alturas diferentes, né? Dentro de uma mesma área, eu posso ter uma pessoa com 1,60 m e posso ter uma pessoa com 2,10 m. E aí, como é que eu faço para adequar ou regular esse mobiliário, essa cadeira para essa pessoa? Vou ter que comprar uma cadeira para cada trabalhador? Não, né? O ideal seria se você tivesse uma cadeira personalizada para cada indivíduo. Mas como somos totalmente diferentes uns dos outros, você tem o artifício de utilizar uma cadeira regulável, tanto no assento quanto no encosto. Então várias pessoas podem utilizar a mesma cadeira. E ela tem toda uma característica, né? O encosto dela, ela tem uma curvatura, que é justamente na altura da lombar, para que você possa sentar de maneira correta. Então, segunda dica, postura no sentar numa mesa, numa cadeira, para você realizar a sua atividade. É muito importante você olhar para essa postura, não só da sua lombar, que ela tem que ficar adequada e o encosto tem que estar adequado às suas costas, à sua lombar, né, à sua coluna, como também a altura. Dependendo da pessoa, você tem uma pessoa que ela é um pouco mais alta, talvez ela vai ter que colocar esse assento um pouco mais para cima. Por quê? Se você sentar e ela ficar com as pernas muito, se o assento estiver muito baixo, as pernas delas vai ficar muito para cima, né? Ou seja, o joelho dela vai ficar muito para cima. Isso vai causar um estresse ou vai causar um cansaço nas pernas ao longo da atividade. E se ela levantar demais,
a perna vai ficar balançando, ela não vai conseguir colocar o pé no piso, né? E aí vai afetar a circulação das pernas. Então é importante você ter essa cadeira regulável. Gustavo, não tenho na minha cadeira aqui, as pessoas aqui não têm regulagem, ou as que têm regulagem ainda a pessoa não consegue colocar o pé todo no piso, seria o ideal, né? A pessoa sentar de maneira que o pé dela fique no piso, e aí a terceira dica para vocês, o pé dela fica no piso, justamente para poder facilitar essa circulação sanguínea nas pernas. O que eu faço? Utiliza e conscientiza as pessoas a utilizarem o descanso de pé. Isso é muito importante, né? Então você coloca o descanso de pé justamente para facilitar essa circulação nas pernas, circulação sanguínea nas pernas, e aí você não vai ter problemas circulatórios ou problemas mais para frente, né? Nesse caso, eu tenho uma experiência particular que eu vou relatar e vou compartilhar com vocês. Eu, um tempo atrás, encontrei uma pessoa que ela não conseguia ficar em pé por muito tempo, né? E conversando com ela, tentando entender o que estava acontecendo, ela me disse que na atividade dela, ela chegava às 8 horas da manhã e ficava sentada por 12, 10, 9, 8 horas executando as atividades. Ou seja, ela não praticava um exercício, o mobiliário provavelmente não era adequado, não era ergonômico, e aí a consequência disso, posterior, foi que a pessoa perdeu a força nas pernas, ela não conseguia ficar em pé por muito tempo, né? Inclusive, para andar, ela tinha que usar andadores, né, muletas para poder se apoiar, para poder dar sustentação. Então, veja a importância de um mobiliário adequado e de uma postura adequada na realização das atividades. Outro ponto também é que o seu computador ou o seu notebook, seu desktop, a tela do seu computador ele tem que ficar, a extremidade superior dela, né, tem que ficar na altura da sua sobrancelha. Por quê? A visão do ser humano ela tem uma tendência de olhar para baixo. Então, se você coloca a tela do seu computador muito para cima, você vai estar flexionando o seu pescoço e, consequentemente, no final do dia você vai estar com dor no pescoço e futuramente problemas de saúde por conta disso. Então, regule a tela do seu computador, do seu notebook, do seu desktop na altura da sobrancelha. Aí já vem a quarta dica, né? Compre e utilize computadores, telas que tenham regulagem. Ah, Gustavo, mas eu estou usando um notebook. Muito bem, existem suportes hoje reguláveis que você consegue colocar o notebook numa altura que fique ergonomicamente correto, inclusive com teclados e mouse sem fio, com fio, para que você possa realizar suas atividades de maneira ergonômica. Então é muito importante. Quarta dica, né? Coloque o seu computador, o seu desktop, o seu notebook de maneira adequada, pelo menos a tela na altura da sobrancelha. Junto com isso, junto com essa quarta dica, né, utilize os teclados. Hoje ela tem aqueles pezinhos que você levanta e o teclado fica 5 graus, 10 graus inclinados, também não é favorável para a ergonomia. Se você puder, abaixe esses pezinhos. Compre um teclado que ele é mais fino, que ele fique mais rente à mesa. Por quê? Quando você levanta esses pezinhos e esse teclado fica inclinado 5, 10 graus, você vai estar forçando o seu punho, né? E o seu punho forçando, você vai ter problemas depois de tendinite e outras deficiências aí por conta dessa utilização. A mesma coisa para o mouse, né? Se você tem um mouse e ele não tem um mousepad, é aconselhável que você utilize o mousepad, principalmente aquele que tem um acolchoado numa das extremidades, para que você possa descansar o seu punho e ele possa trabalhar e você possa desenvolver as atividades mais reta possível. A tendência é essa. Junto com o teclado e com o mouse, sempre realize atividades com o antebraço todo apoiado na mesa. Nunca fique com o teclado na beirada da mesa, trabalhando todo apertado, com o punho todo torcido. Consequentemente, de novo, você vai ter problemas de saúde ao final da sua jornada de trabalho ou depois de algum tempo realizando as atividades na mesma posição. Então, aí são algumas dicas para a área administrativa. Ah, detalhe, a NR17, eu vou trazer um ponto aqui bem importante,
para a NR17, para a ergonomia, no que diz referente a conforto ambiental. É o que a NR17 traz para a gente e que a gente tem que se atentar para as nossas atividades. Eu vou ler para vocês. Né? A NR17 diz que os níveis de ruído que nós devemos exercer as nossas atividades não ultrapasse os 85 decibéis, que a gente já tem lá na NR15, no anexo 1 e no anexo 2, os limites de tolerância. Então, 85 decibéis o limite de tolerância, 80 para nível de ação. Então, esse é um primeiro ponto que a NR17 ou que a nossa análise ergonômica tem que se atentar também para o administrativo. Outro ponto, temperatura efetiva em torno de 20 a 23 graus Celsius. Isso aí, devido aos estudos que foram feitos, foi determinada essa faixa como conforto ambiental. Então, se você está trabalhando num ambiente abaixo de 20 ou acima de 23, levando em consideração a NR17, né, você vai estar fora de um conforto ambiental. Então, quem gosta de trabalhar com ar-condicionado nos 16, tomem cuidado. Não é um ambiente ergonomicamente adequado para você realizar suas atividades. E a mesma coisa acima dos 23 graus, né? Trabalhar com 25, 26 ou 28 graus. Também não é uma atividade que está sendo realizada com base no conforto ambiental. Gustavo, trabalho numa siderúrgica, trabalho com solda, foco diferente. Aí você vai ter uma exposição insalubre ao calor. É uma outra avaliação que você tem que fazer. Está lá no anexo 3 da NR15 que fala de exposição ao calor. Então é diferente. Não vamos, o foco é outro. A exposição ao calor é outro. O conforto ambiental que a gente está trabalhando é dentro dessa normalidade. Depois, velocidade do ar não superior a 0,75 metros por segundo. Então você vai ter uma pequena brisa aí. Isso daí também, dentro dos escritórios, não muda muito disso. Então a velocidade do ar-condicionado, do ventilador que você coloca lá, não vai ser muito superior a isso. Ou se for superior, não vai estar focado em você, não vai gerar um volume desse dentro do ambiente. E depois, que a umidade relativa do ar não seja inferior a 40%. Então, a umidade relativa do ar tem que estar de 40% para cima, acima dos 40%. Então, esses são os dados, são os valores que a gente tem como avaliação para o conforto ambiental. Então, dentro dessas características, dessas dicas que eu passei para vocês, isso a gente aplica para a área, normalmente, né, aplica para a área administrativa. Lógico, se você tiver um mobiliário, uma mesa na sua produção, você vai fazer a mesma avaliação. Não é porque eu falei que você vai, isso são dicas para a área administrativa, que você não vai aplicar para a área produtiva. É só para exemplificar, só para facilitar a sua visão e você entender essa análise ergonômica. Se você tiver uma atividade, uma mesa dentro da área produtiva, você vai ter que fazer essa análise também, como eu te falei. Na área produtiva, a gente vai olhar para o transporte manual, para as bancadas, para a maneira que você está exercendo as suas atividades. Então é sempre bom você ter uma bancada, um mobiliário que esteja à altura da sua barriga, né? Então, quando você está com uma bancada à altura da sua barriga, à altura do seu peito, o seu braço nem fica muito estendido e não fica flexionado, nem fica muito flexionado e nem fica muito distendido para cima. São posições que interferem na ergonomia, interferem na execução das atividades. Você começa em pouco tempo, começa a sentir dores. Então você tem que trabalhar com bancadas na altura do seu peito, da sua barriga ali, para que você possa ter uma posição ergonômica favorável. Vou transportar manualmente cargas. Preste atenção no peso que você está carregando. Qual é o peso? 60 quilos, 200 quilos, 80 quilos? Pense nisso. Quando você carrega cargas muito acima daquilo que é suportável, você vai ter problemas nas suas juntas, nas suas pernas, na circulação, enfim. Você
tem que fazer essa análise ergonômica, então preste atenção no peso que você está carregando e fazendo esse transporte manual. Falando em transporte manual, não carregue caixas com dimensões onde seus braços vão ficar estendido, ou então que você carregue essas caixas com uma distância muito longe do seu corpo. Sempre que possível, traga essa carga próximo do seu peito, próximo da sua barriga ou próximo da sua cintura, né? Não carregue essas cargas por uma muito afastada do seu corpo, porque você vai ter problema também, anti-ergonômico, né? Vamos dizer assim, se existe essa palavra, mas não é ergonômico você carregar cargas muito distantes do seu corpo. Você tem que carregar próximo ao corpo e não vá carregar essas cargas por 2, 3, 4 quilômetros. São distâncias curtas, né? Não são distâncias muito longas. Isso é importante você relatar também. E sempre que possível, óbvio, né? Utilize de ferramentas. Quais ferramentas? Carrinho manual, carrinho transpaleteira elétrica. Existe uma série de ferramentas aí que vai auxiliar você no transporte dessas cargas e que você não precise fazer esforço para carregar isso. Então, existem N carrinhos aí que vai auxiliar você no dia a dia. Sempre que possível, utilize esses carrinhos. Não faça o uso do carregamento manual, né? Então, são essas duas dicas para produtiva. A mesma coisa vale, né? Vamos pensar no conforto ambiental, se a temperatura do ambiente está lá com seus 30 graus, o que eu posso fazer para diminuir essa sensação térmica. Ruído também, como eu já falei, existe um anexo da NR15 específico falando de ruído, mas preste atenção no ruído, na umidade, enfim. Olhe para o ambiente e faça a sua análise ergonômica. Outra coisa importante também, né? Vou levantar uma carga. Nunca utilize a coluna para levantar uma carga. Nunca utilize as costas para fazer esse levantamento, né? Sempre utilize as pernas. A gente tem esse costume de fazer uma concha com a nossa coluna para poder levantar peças, cargas, e seja qualquer volume que precisa. Trabalhe, não faça isso. Use as pernas para você fazer esse levantamento de carga. E, lógico, se você tem uma carga de 50, 60, 70, 80 quilos, não faça isso sozinho. A análise ergonômica e todos os parâmetros e as ferramentas que a gente tem de análise ergonômica é para um indivíduo, né? Levantando a carga, ou carregando isso, ou realizando atividade. Quando você trabalha em dupla, as referências já são menores. Mas, sempre que for possível, levante uma carga em dupla. Nunca faça sozinho. Né? Da mesma forma, utilize as pernas para levantar as cargas. Gustavo, está sendo redundante, mas é importante. A gente se esquece e na hora da praticidade você acaba usando a coluna para fazer esse levantamento de carga. Então é importante, na hora que você, técnico de segurança do trabalho, estiver comentando, estiver falando, estiver fazendo essa análise ergonômica, reforce isso, oriente os seus colaboradores, os seus trabalhadores com relação à postura que eles estão desenvolvendo as atividades. Porque, num primeiro momento, eu sou jovem, tenho 22, 23, 24 anos, consigo fazer tudo, levanto qualquer tipo de carga, bacana. E quando você chegar nos 40? E quando você chegar nos 50? Qual que é a consequência disso? Então, o que eu quero dizer com isso é as consequências de uma realização de uma atividade fora da ergonomia, ela não vai aparecer de um dia para o outro, ela vai levar um tempo para aparecer. Então, é preferível que você já comece a se educar, já comece a se capacitar, já comece a se orientar nessa atividade de maneira ergonômica já, para que você não tenha consequências lá na frente. Então é importante você fazer essa análise ergonômica do trabalho. E você, técnico de segurança do trabalho, não se esqueça, né? Existem profissionais que desenvolvem, estudam isso, então aplique na sua empresa. Coloque esse profissional, faça essa análise ergonômica e faça com que as pessoas tenham uma realização das atividades de maneira mais confortável. Gustavo, vale a pena fazer um exercício laboral pela manhã antes de começar as atividades? Super recomendo. Né? 5 minutinhos, 10 minutinhos antes de começar as atividades, junta uma turma ou se for individual,
vai lá, faz os alongamentos, faz uns exercícios laborais que vai facilitar no dia a dia, vai dar disposição e vai ajudar na realização das tarefas. Eram essas dicas que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e encontro você no próximo vídeo.